Se você tiver uma bolha gigante na pele, não faça isso. Um único erro pode transformar um pequeno problema em algo muito pior. A primeira reação de muita gente é estourar a bolha com os dedos, ou usar qualquer agulha que encontrar. Mas isso pode causar complicações sérias. Então, qual é a maneira certa? Se você já teve uma bolha dolorosa, deixa o like, se inscreve no Buca Filmes e compartilha este short. O segredo é desinfetar a ponta de uma agulha e fazer um pequeno furo na lateral da bolha. O alívio pode ser quase imediato. Você teria coragem de fazer isso sozinho? Se alguém perfurasse o seu olho, não entre em pânico. O próximo erro pode custar a sua visão. O primeiro instinto de muita gente é arrancar o objeto imediatamente, mas isso pode piorar a situação em segundos. Então, o que você deve fazer? Se você tem 2 olhos, deixa o like, se inscreve no Buca Filmes e compartilha este short. O truque é colocar um copo de papel sobre o olho ferido para manter o objeto estabilizado. Depois, cubra o outro olho para evitar movimentos e ligue imediatamente para a emergência. Você conseguiria manter a calma nessa situação? Se você sentir aquela dor absurda na cabeça depois de tomar algo gelado, não espere ela passar sozinha. Muita gente simplesmente segura a cabeça e sofre em silêncio. Mas existe um truque simples que pode acabar com a dor muito mais rápido. Então, o que fazer? Se você tem um cérebro, prova isso. Deixa o like, se inscreve no Buca Filmes e compartilha este short. O segredo é pressionar a língua com força contra o céu da boca. O calor da língua ajuda a aquecer a região responsável pelo congelamento cerebral e a dor pode desaparecer em segundos. Você já teve um congelamento cerebral tão forte que precisou parar tudo? Se você ficasse preso dentro de um quarto, não tente arrombar a porta. Esse erro pode piorar tudo. Muita gente entra em pânico e começa a chutar a porta com toda a força, mas portas modernas são mais resistentes do que parecem, e você pode acabar se machucando sem conseguir sair. Então, o que fazer? Se você não quer encontrar um monstro debaixo da sua cama hoje à noite, deixa o like, se inscreve no Buca Filmes e compartilha este short. O truque é pegar um cartão, deslizar pela fresta próxima à fechadura e movê-lo enquanto empurra a porta. Em alguns casos, isso pode ser suficiente para destravá-la. Você conseguiria manter a calma se ficasse preso em um quarto? Você sabe o que acontece se um animal com raiva te morder? A resposta é mais assustadora do que a maioria imagina. Muita gente acha que pode esperar alguns dias para ver se vai passar ou se algum sintoma aparece. Mas esse pode ser o maior erro da sua vida. Se você tem um cérebro, deixa o like, se inscreve no Buca Filmes e compartilha este short. O vírus pode levar semanas para mostrar os primeiros sinais, mas quando ele atinge o cérebro e os sintomas começam a aparecer, é game over. Por isso, tome a vacina contra a raiva o mais rápido possível. Você sabia que um simples arranhão pode esconder um perigo desses? Você já engoliu uma semente de melancia e ficou com medo de uma planta crescer na sua barriga? Muitos pais diziam que galhos começariam a sair pelas suas orelhas. Mas isso é puro mito. O problema é que muita gente entra em pânico total, achando que vai passar mal. Só que a verdade é bem diferente. Se você tem orelhas e curte dicas de sobrevivência, deixa o like e se inscreve no Buca Filmes. A verdade é que o nosso ácido estomacal é extremamente forte. Ele dissolve a casca da semente e ela simplesmente passa direto pelo seu corpo. Ou seja, você está totalmente seguro. Você já acreditou nesse mito quando era criança? Se você visse vermes se mexendo dentro do seu olho, não entre em pânico. O próximo erro pode colocar sua visão em risco. A primeira reação de muita gente é tentar puxá-los com os dedos ou com uma pinça. Mas isso pode permitir a entrada de bactérias nos olhos, causando uma infecção grave. E se o problema não for tratado rapidamente, você pode até perder a visão. Se você tem olhos, deixa o like e se inscreve no Buca Filmes. O segredo é manter a calma e lavar os olhos com água fria. Depois disso, procure ajuda médica imediatamente para que eles sejam removidos com segurança. Você conseguiria manter a calma nessa situação? Se um anel ficar preso no seu dedo, nunca entre em pânico. O próximo erro pode piorar tudo. Muita gente tenta puxar usando sabão ou óleo, mas isso nem sempre resolve. E enquanto o anel continua preso, o dedo pode inchar cada vez mais. Então, o que fazer? Se você ama sua mãe, deixa o like, se inscreve no Buca Filmes, compartilha este short e copia o link. O truque é passar um barbante por baixo do anel em direção à palma da mão. Depois, enrole a outra ponta ao redor do dedo até a ponta. Isso ajuda o anel a deslizar e sair com muito mais facilidade. Você já ficou com um anel preso no dedo? Se uma cobra te picar, aconteça o que acontecer. Não entre em pânico. O que você fizer nos próximos segundos pode salvar a sua vida. Muita gente tenta amarrar um pano acima da picada ou até sugar o veneno, mas isso só piora a situação. Então, o que você deve fazer? Se você tem medo de cobras, deixa o like, se inscreve no Buca Filmes, compartilha este short e copia o link. O segredo é manter a calma e ficar o mais parado possível, porque o pânico faz o veneno se espalhar mais rápido. Depois, ligue para a emergência ou vá imediatamente a um hospital. Você saberia manter a calma nessa situação? Se uma barata entrar no seu ouvido, nunca use um cotonete. Isso pode empurrar o inseto ainda mais para dentro e machucar seu tímpano. Se você gosta de dicas de sobrevivência, deixa o like e se inscreve no Buca Filmes. Incline a cabeça e, se não houver suspeita de perfuração no tímpano, coloque algumas gotas de água morna para impedir que a barata continue se mexendo. Depois, procure um médico para removê-la com segurança. Você saberia o que fazer nessa situação? Comenta aqui.
Se uma baleia gigante te engolisse agora, você teria menos de 1 minuto para tomar a decisão certa. A maioria das pessoas começaria a gritar e entrar em pânico. Não grite. Ninguém pode te ouvir e você só está desperdiçando oxigênio. Quanto mais você se desespera, menores são suas chances de sair dessa situação extrema. Se você curte dicas de sobrevivência, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este short com um amigo. Em vez de perder o controle, tente irritar uma região sensível da boca ou da garganta da baleia, usando qualquer objeto pontiagudo que estiver com você. Isso é extremamente raro, mas nessas horas, manter a calma é o que te salva. Você conseguiria pensar com calma? Ou o pânico venceria primeiro? Conta aqui nos comentários. Se um dia você vir um tsunami vindo diretamente na sua direção, não entre em pânico. O primeiro instinto de muitas pessoas é correr para longe da água. Algumas até tentam entrar no carro, mas as ondas são muito mais rápidas do que você e podem arrastá-lo em questão de segundos. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você sabe nadar, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? O segredo é entrar imediatamente no prédio mais alto que você conseguir encontrar e subir até o último andar ou ao telhado para aumentar suas chances de sobreviver. Se um dia você engolir um chiclete por acidente, faça o que fizer. Não entre em pânico. Muitas pessoas entram em pânico achando que o chiclete vai ficar preso no estômago por 7 anos. Algumas até tentam provocar o vômito para colocá-lo para fora. Mas isso é a coisa errada a fazer. Então, o que realmente acontece? Eu vou te contar. Mas primeiro, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? Na verdade, o chiclete não fica preso no estômago. Embora o seu corpo não consiga digeri-lo, ele simplesmente segue pelo sistema digestivo junto com os outros alimentos e é eliminado naturalmente em poucos dias. Se alguma vez fores picado por uma água viva, não entres em pânico. A primeira reação de muita gente é entrar em desespero e gritar de dor. Há quem ainda acredite no velho mito de urinar sobre a picada. Mas isso não é uma boa ideia, porque a urina pode conter bactérias que aumentam o risco de infecção. Então, o que deves fazer? Já te explico. Mas antes, se estás a ouvir isto, deixa o teu gosto, subscreve o canal, partilha este vídeo e toca em copiar ligação para apoiar o nosso conteúdo. Combinado? O mais importante é enxaguar imediatamente a zona afetada com água do mar. Depois, usa um cartão de plástico, como um cartão bancário, para remover cuidadosamente quaisquer tentáculos que ainda tenham ficado presos à pele. Assim, evitas que libertem ainda mais veneno. Se alguém der um soco bem no seu rosto, faça o que fizer. Não entre em pânico. A maioria das pessoas acredita que o impacto empurra os dentes para dentro, em direção ao crânio. Mas isso não é verdade. A força do golpe é tão grande que, em alguns casos, o dente pode ser arrancado completamente e lançado para fora. Então, o que você deve fazer? Encontre o dente imediatamente. Segure-o apenas pela coroa, a parte branca, e nunca toque na raiz. Depois, coloque o dente em um copo com leite e vá imediatamente a um dentista de emergência. Cada minuto faz diferença. Quanto mais rápido você agir, maiores serão as chances de salvar o dente. Se um dia uma abelha picar você bem no olho, faça o que fizer. Não entre em pânico. A maioria das pessoas começa a esfregar o olho desesperadamente. Algumas até colocam óleo de bebê para tentar aliviar a ardência. Mas isso pode aumentar o inchaço e até causar danos graves à visão. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você tem olhos, prove isso. Toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, essa coisa incrível acontece, certo? O segredo é manter o olho aberto e lavá-lo imediatamente com bastante água limpa. Você já se perguntou o que aconteceria se engolisse uma semente de melancia? Será que uma melancia realmente cresceria dentro do seu estômago? Muitas pessoas ouviram dos pais que, se engolissem as sementes, uma planta começaria a crescer dentro do corpo. Mas isso não é verdade. Então, o que realmente acontece dentro da sua barriga? Eu vou te contar. Mas, se você tem orelhas, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. A verdade é que o ácido do estômago é forte o suficiente para quebrar a camada externa da semente. Depois disso, a semente simplesmente passa pelo seu sistema digestivo e é eliminada naturalmente. Então, você ficará completamente bem. Se um dia você queimar as mãos por acidente, não tente passar saliva na queimadura. O primeiro instinto de muitas pessoas é entrar em pânico e aplicar líquidos ou produtos aleatórios, como vaselina ou pasta de dente. Mas isso apenas prende o calor na pele, piorando a queimadura e podendo até causar uma infecção séria. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você tem mãos, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece. Você deve colocar imediatamente as mãos sob água corrente fria. Depois, cubra a queimadura com uma bandagem limpa e procure atendimento médico se necessário. Se um dia seus dedos ficarem presos em uma armadilha chinesa de dedos, não tente cortar os dedos para se soltar. O primeiro instinto de muitas pessoas é puxar os dedos para lados opostos, mas isso faz com que a armadilha aperte ainda mais. E se você não conseguir removê-la corretamente, seus dedos podem inchar e até sofrer lesões. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você tem dedos, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? Em vez de puxar, empurre os dedos um em direção ao outro. Isso faz a armadilha se alargar, permitindo que você retire os dedos facilmente. Se um dia você pisar em um prego, não entre em pânico e faça o que fizer. Não puxe
puxe o prego. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas primeiro, se os seus pés ainda estão bem, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e copie o link. Você pode ver algo incrível, certo? Deixe o prego no lugar. Ele pode estar impedindo um sangramento mais grave. Depois, mantenha o pé imóvel para evitar mais danos. Em seguida, envolva o local cuidadosamente com uma bandagem limpa. Por fim, procure ajuda médica imediatamente. Você já se perguntou o que aconteceria se você não tomasse banho por 69 dias? Será que cogumelos começariam a crescer no seu corpo? Muitas pessoas acham que você apenas ficaria com mau cheiro e a pele um pouco oleosa. Mas, na verdade, sua pele começa a acumular muitas bactérias, sujeira e células mortas. E se você não limpar tudo isso, algo ainda pior pode acontecer. Eu vou te contar. Mas primeiro, se você não quer ficar com mau cheiro, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe, certo? As bactérias podem entrar por pequenas rachaduras na pele e causar infecções sérias e caroços dolorosos. Não deixe isso acontecer. Se um dia um carrapato grudar bem no seu olho, não coloque supercola nele. Faça este truque simples para proteger seus olhos. Muitas pessoas tentam arrancar o carrapato imediatamente com os dedos, mas isso pode machucar o tecido do olho e até causar danos graves. E se você não remover o carrapato com segurança, pode acabar desenvolvendo uma infecção séria. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você não quer ser picado por um carrapato, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe, certo? O truque é colocar um copo de papel sobre o olho e prendê-lo com fita adesiva. Isso evita que você esfregue o olho enquanto corre para um hospital para que o carrapato seja removido com segurança. Se um dia você ficar com espinhos de cacto presos nas mãos, não entre em pânico. Muitas pessoas fazem a coisa errada para remover os espinhos. Elas tentam arrancá-los usando os dedos ou uma pinça, mas isso pode quebrar os espinhos e empurrá-los ainda mais para dentro da pele, causando inchaço e até uma infecção séria. Então, qual é a maneira certa de fazer isso? Eu vou te contar. Mas primeiro, se você odeia fazer lição de casa, prove isso tocando no botão de curtir, clicando em se inscrever e compartilhando. E quando você tocar em copiar o link, essa coisa incrível acontece. O truque é cobrir a área com cola e deixar secar. Depois, basta puxar a cola cuidadosamente para remover os espinhos com segurança. Se você acidentalmente pisar em um prego, não tente arrancá-lo. Isso só vai piorar a situação. Muitas pessoas entram em pânico e tentam puxá-lo imediatamente, mas o prego pode ter perfurado um vaso sanguíneo e removê-lo pode causar um sangramento grave. Então, o que você deve fazer? Eu vou lhe contar, mas se você tem pés, toque no botão de curtir, clique em se inscrever, depois compartilhe e quando tocar em copiar link, isso não vai acontecer, certo? O truque é envolver cuidadosamente um curativo ao redor do prego, aplicando pressão na ferida para mantê-lo estável, e então procurar um médico imediatamente. Se um dia você encontrar uma barata dentro do seu ouvido, faça o que fizer. Não entre em pânico. Muitas pessoas encontram baratas nos ouvidos, especialmente enquanto estão dormindo. Muitos tentam usar os dedos, cotonetes ou até objetos pontiagudos para removê-la, mas isso pode empurrar a barata ainda mais para dentro e até machucar o tímpano. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você não quer que uma barata entre no seu ouvido, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, essa coisa incrível acontece, certo? O segredo é impedir que ela continue se movendo. Incline a cabeça e coloque cuidadosamente algumas gotas de óleo morno de oliva ou óleo para beber no ouvido. Depois, a barata poderá sair com mais facilidade. Se um dia você for sequestrado depois da escola e colocado dentro do porta-malas de um carro, não entre em pânico. Faça este truque simples para salvar a sua vida. Muitas pessoas costumam fazer a coisa errada, entrar em pânico e tentar chutar o porta-malas para abri-lo, mas o sequestrador geralmente tranca o porta-malas por fora. Então, fazer isso só vai desperdiçar sua energia. E se você não agir rapidamente, talvez nunca mais veja seus pais. Então, como escapar? Eu vou te contar. Mas se você não quer ser sequestrado, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe, certo? O truque é procurar imediatamente a alavanca de emergência que brilha no escuro para abrir o porta-malas. E se ela não estiver lá, chute as lanternas traseiras para pedir ajuda. Você já se perguntou o que aconteceria se você bebesse refrigerante e comesse Mentos ao mesmo tempo? Será que o seu estômago realmente explodiria? A reação química libera uma grande quantidade de gás instantaneamente. Muitas pessoas acreditam que o estômago iria se expandir até explodir como um balão, colocando a vida em risco em segundos. Mas isso é apenas um mito. Então, o que realmente acontece? Eu vou te contar. Mas, se você tem língua, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe, certo? O gás pode fazer o seu estômago inchar como um balão e causar fortes dores abdominais. Mas, depois de algumas horas, você ficará completamente bem. Se uma cobra te picar, faça o que fizer. Não entre em pânico. Faça isso para salvar a sua vida. Muitas pessoas tentam amarrar uma corda acima da picada ou até mesmo sugar o veneno. Mas esses são mitos perigosos que só vão piorar a situação. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você tem medo de cobras, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? O verdadeiro truque é permanecer o mais calmo e imóvel possível, porque entrar em pânico faz o veneno se espalhar mais rápido. Depois, ligue imediatamente para a emergência ou procure atendimento médico o mais rápido possível. Se um dia você encontrar uma sanguessuga dentro do seu nariz, não entre em pânico.
pânico. O primeiro instinto de muitas pessoas é tentar puxá-la para fora. Mas fazer isso pode fazer com que a sanguessuga regurgite dentro do seu nariz, o que pode causar uma infecção séria. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, primeiro, se você tem nariz, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? O truque é colocar um pouco da sua própria saliva na ponta do dedo. Depois, pressione suavemente a cabeça da sanguessuga até que ela se solte e caia. Se um dia você tiver uma farpa na pele, faça o que fizer. Não tente puxá-la. Muitas pessoas entram em pânico e tentam removê-la com uma pinça ou até mesmo com os dedos. Mas isso pode quebrar a farpa e empurrá-la ainda mais para dentro da pele, causando uma infecção séria. Então, qual é o truque certo para removê-la? Eu vou te contar. Mas, primeiro, se você não quer ter uma infecção, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? O truque é pegar uma seringa e cortar a ponta. Depois, coloque-a sobre a farpa e puxe o êmbolo da seringa. A sucção fará com que a farpa saia imediatamente. Se um mosquito te picar, não fique coçando sem parar. Faça isso em vez disso para se proteger. Muitas pessoas coçam a picada, mas isso permite que bactérias entrem na pele, o que pode causar uma infecção séria. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você odeia ser picado por mosquitos, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? Primeiro, lave imediatamente a área com água e sabão para ajudar a prevenir infecções. Depois, pressione algo frio, como um cubo de gelo, diretamente sobre a picada para aliviar a coceira. Se você fizer este truque simples, poderá remover instantaneamente um anel preso no dedo. Muitas pessoas entram em pânico e começam a puxar o anel com pressa, o que na verdade faz o dedo inchar ainda mais. Algumas até tentam usar sabão, mas isso apenas deixa o dedo escorregadio. Se o anel não for removido rapidamente, você pode até precisar cortar o dedo. Então, qual é o método correto? Eu vou te contar. Mas, se você tem dedos, toque em curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? O truque é usar fio dental ou uma corda fina. Passe uma ponta por baixo do anel em direção à palma da mão. Depois, enrole a outra ponta ao redor do dedo até a ponta dele. Se um dia você engolir um dente por acidente, faça o que fizer. Não entre em pânico. O primeiro instinto de muitas pessoas é pensar que as bordas afiadas do dente vão cortar o estômago e causar um sangramento grave. Algumas pessoas até acreditam que o dente ficará dentro do corpo por 7 anos. Mas isso não é verdade. Então, o que realmente acontece? Eu vou te contar o segredo. Mas, se você tem um celular, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? A verdade é que o nosso corpo não consegue digerir um dente. Na maioria dos casos, ele simplesmente passa pelo sistema digestivo e é eliminado naturalmente em cerca de 24 horas. Se um dia você cair em um esgoto, aconteça o que acontecer. Não saia andando para tentar encontrar uma saída. Muitas pessoas entram em pânico e tentam caminhar pelos túneis. Mas isso é perigoso, porque você pode se perder e os gases tóxicos podem fazer você sufocar. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas primeiro, se você tem um nariz, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? O truque é permanecer exatamente abaixo da abertura por onde você caiu e gritar por ajuda. Ela é sua única fonte de ar fresco e o único lugar onde os socorristas conseguirão encontrar você. Se um dia você for sequestrado e enterrado vivo, não entre em pânico. O primeiro instinto de muitas pessoas é entrar em pânico e gritar por ajuda, mas isso consumirá a pequena quantidade de oxigênio que resta dentro do caixão. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você não é um zumbi, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? O truque é manter a calma e enrolar sua camisa ao redor do rosto. Depois, quebre a tampa dando golpes fortes e vá cavando lentamente seu caminho até a superfície. Se um dia você for sequestrado logo depois da escola, aconteça o que acontecer, não entre em pânico. Muitas pessoas tentam lutar contra o sequestrador ou começam a gritar por ajuda, pensando que alguém vai ouvir e salvá-las. Mas o sequestrador pode ser muito mais forte do que você e conseguir te derrubar em segundos. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você odeia a ideia de ser sequestrado, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? O truque é tentar memorizar tudo o que você vê e, se amarrar em você, contraia os músculos para deixá-los maiores. Assim, você poderá se soltar mais facilmente quando eles não estiverem olhando. Se um dia uma peça de Lego ficar presa dentro do seu nariz, não entre em pânico. O primeiro instinto de muitas pessoas é usar os dedos ou uma pinça para removê-la, mas isso pode acabar empurrando a peça ainda mais para dentro. Então, o que você deve fazer? Eu vou te contar. Mas, se você tem um nariz, toque no botão de curtir, clique em se inscrever e compartilhe. E quando você tocar em copiar o link, isso não acontece, certo? Simplesmente tampe a narina que está livre e assopre o mais forte que conseguir. A pressão repentina do ar pode fazer a peça de Lego sair instantaneamente.